Você está ouvindo? Você está ouvindo? Uniguaçu Notícias. Eleições 2020. Na Educadora Uniguaçu. 101,9. Seguimos hoje com a série de entrevista das eleições municipais 2020. Os candidatos a prefeitos de União da Vitória. Convidamos a todos os candidatos para uma sabatina. Uma entrevista que tem como principal objetivo levar a você, que nos acompanha, mais conhecimento sobre cada candidato. Todos os candidatos responderão as mesmas perguntas e terão o mesmo tempo de resposta para cada uma delas. Serão, ao todo, 6 perguntas. Para cada pergunta, o candidato terá 3 minutos de resposta. Por fim, 2 minutos para suas considerações finais. As entrevistas acontecem por ordem alfabética. Então, nosso terceiro convidado é o candidato à eleição pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, Nelson Pedroso, candidato. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, professor Ivan. Boa tarde, Karine. Obrigado por esse espaço. Gostaria de saudar também a todos os ouvintes da Rádio Educadora Uniguaçu, a nossa 101.9, que possam nos acompanhar tanto pela rádio, mas também pelas mídias sociais. Muito obrigado por esse espaço para a gente poder discutir aqui a nossa amada União da Vitória. Por gentileza, candidato, quem é Nelson Pedroso? O senhor tem 3 minutos para uma breve apresentação. Bem, eu sou um trabalhador natural aqui de União da Vitória, uma pessoa extremamente grata por pertencer a essa terra. Sou filho do Nelson João Pedroso, da minha falecida mãe Serli Divina Pedroso, a qual eu gostaria aqui de em memória agradecer. Sou casado com a Jaqueline Tonquio, pai do Lourenço, menino estudante de escola pública, assim como eu, a vida toda. E o Pedroso é um menino que foi militar, foi estagiário no fórum. Quando saiu com uma menção honrosa daquela casa. Foi trabalhador da indústria de União da Vitória. Foi carteiro. Um menino sonhador que sempre acordou cedo e dormiu tarde a fim de construir uma vida mais digna e construir melhores perspectivas de vidas para os seus. Então, é esse Pedroso que se sente extremamente preparado para o exercício da gestão pública municipal. A minha caminhada foi construída lado a lado com o povo, conhecendo inúmeras lideranças que nos dá a capacidade de estar preparado. Falar aqui nessa casa na Uniguaçu, onde eu tive a possibilidade de ser por 2 gestões presidente do diretório acadêmico da Uniguaçu. Então foi nos corredores de universidade, foi nos corredores de escolas, foram nas ruas, nos bairros, sempre com o pé no chão, sempre olhando no olho do nosso povo e sentindo o calor da nossa gente, que se construiu esta liderança. É um momento em que a nossa sociedade, e aí vem mais um elogio pela preocupação de nós estarmos aqui debatendo União da Vitória, é um momento da gente debater, de a gente conhecer, principalmente, além dos candidatos, nós precisamos conhecer as propostas, o modelo de União da Vitória que cada candidato traz consigo. Porque aqui é um projeto coletivo que a gente vai discutir hoje, professor e Karine. Essa é a proposta, não é o Nelson Pedroso. O Nelson Pedroso talvez seja o nome, o porta-voz de um projeto muito maior que foi construído nas ruas de União da Vitória, com conhecimento de causa, conhecendo aonde nós temos esgoto a céu aberto, aonde a gente tem postes que dividem por 1,5 km, aonde mães e pais de família, para ir até o seu emprego, precisam caminhar horas no escuro, bairros onde a lotação chega só 2 vezes ao dia. É essa União da Vitória real para a nossa gente que nós queremos aqui colocar. Com muita vontade, muita confiança e muita fé, nós vamos iniciar essa caminhada com bastante humildade, com o peito cheio de entusiasmo. Nós vamos tentar olhar no olho de cada cidadão para levar a nossa mensagem e levar o nosso projeto. Quais foram as suas maiores conquistas profissionais na vida pública? Eu acho que na vida pública, a minha maior conquista é não ser filho, não ser parente ou ser indicação, apadrinhado político de qualquer medalhão.
O Nelson Pedroso, como eu já coloquei na resposta anterior, é um menino que, desde os 13 anos, seja no Grêmio Estudantil do Colégio Túlio de França, no Grêmio Estudantil do Colégio Lauro Miller Soares, no Diretório Acadêmico da Uniguaçu, nas manifestações de junho de 2013, na possibilidade que tive enquanto vereador, um menino que preocupado em discutir a União da Vitória. Talvez, profissionalmente, enquanto diretor de empresas que fui nesses últimos 4 anos, me deu a possibilidade de conhecer boa parte do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Conhecer políticas públicas que dão certo e aquelas que não dão tão certo assim. E é essa a realidade que a gente tem que debater com o nosso povo. Quando a gente fala assim, tem que se colocar com o pé atrás com um político que vem pedir voto, porque voto tem que ser construído desde que você fale de onde vai sair. Com política pública com início, meio e fim. Nós temos que estar preocupado que temos um orçamento que irá diminuir devidamente a queda da arrecadação, a queda do Fundo de Participação dos Municípios, o repasse federal. Então, com o cobertor menor, nós vamos ter que contingenciar recursos e otimizá-los. Então, esse Nelson Pedroso, criador da Lei 4.343 de 2013, que organiza a política municipal de juventude, sempre esteve preocupado em contribuir com a União da Vitória. Mas ali à frente, eu acho que eu vou conseguir falar um pouco do porquê criar uma lei que organiza a política municipal de juventude, através de um conselho municipal disposto a deliberar junto com o poder público, porque é necessário que nós estamos falando numa fatia importante, que é 27% da população, que são os jovens de 15 a 29 anos. Precisam estes serviços de forma estratégica, porque nós precisamos criar mais perspectivas de vida para a nossa gente. Então, o Pedroso se coloca, o Pedroso e a Soiane Rudnick, que é uma chapa paritária. Eu caminho lado a lado de uma mulher extremamente empoderada, uma mulher que conhece a realidade da nossa gente, uma mulher ligada a causas sociais, a causas ambientais, uma figura protetora animal, mas não uma protetora apenas de imagem. É quem mete a mão na massa, quem se dispõe a colocar mais de uma dezena de cachorros em casa, para lar de passagem. Uma mulher mãe humana, que eu tenho muito orgulho de estar cabeçando essa chapa. A chapa é Nelson Pedroso e Soiane Rudnick. É isso que a gente vai levar. Aqui a mulher, além de tudo, é protagonista. Nossas mães de família, ninguém melhor do que uma mãe de família para entender as angústias da nossa gente. Por que você quer ser prefeito de União da Vitória? Senhor Ivan, eu sou filho da escola pública e meu filho Lourenço Pedroso, de apenas 9 anos, é estudante da Escola Clementina Lona Costa. A escola que, inclusive, no início, há pouco tempo atrás, inclusive se levantou a possibilidade de fechá-la. Foi aí que nasceu a vontade de ser atuante tanto na PMF da comunidade escolar, primeiro para não deixar a escola se fechar, que atende uma comunidade importante no bairro São Bernardo, uma das mais tradicionais escolas que temos, e aí se inserir. Eu acho que os próximos 4 anos serão, por todo o momento pandêmico, momento econômico, o que virá após essa situação que nós vivemos, serão decisórios para criar as perspectivas necessárias. E eu cito meu filho, porque eu penso no meu filho, mas eu estou falando com o filho da Dona Maria, do seu João. Eu estou aqui frente a pais e mães de família que sabem o que eu estou falando. Nós precisamos se preocupar e dar nas mãos daqueles que acreditam e confiam na escola pública a decência e o dever de zelar por ela. Não foi uma nem 2 vezes que foi o recurso da PMF, através de seus bingos, de suas organizações, que foi pago situações estruturais. Eu acho que nós temos que se preocupar, falando muito aqui da escola pública, porque eu acho que esse é o vetor do desenvolvimento. Se nós dermos as condições e a educação necessária para as nossas crianças, eles farão as transformações nas ruas. Estou muito feliz de estar aqui, ver de uma instituição a qual já participei enquanto corpo discente, com essa estrutura, com essa pluralidade, com essa democracia. Estou muito feliz e a gente vai ser o prefeito do povo. Nelson Pedroso, Soiane Rudnick, são pessoas do povo, somos o povo, somos mais respeito por você.
Então a gente pede, eu acredito que o espaço me permite isso, para que no dia 15 a gente pense com muito carinho, que a gente tente olhar no olho de cada candidato que se coloca à disposição e não apenas sentir a vibração da pessoa, mas conheçam as suas propostas. Nós temos um plano municipal de desenvolvimento, projeto esse que não é fim nele mesmo, nós ainda estamos ouvindo, mas nesse documento irão sentir que foi criado lado a lado, ombro a ombro com a população, com as palavras que escutamos em nossas comunidades. Nós queremos uma União da Vitória protagonista, e é isso que a gente vai trabalhar. Podem nos vencer no dinheiro e com grupos políticos maiores, mas não na determinação e na vontade de caminhar ombreado com a nossa gente. Em sua opinião, algo precisa ser mudado em União da Vitória? Se sim, o que seria? Karine, sim. Eu acho que a primeira preocupação que deve ser mudado é a geração de emprego e renda. E às vezes são alguns empecilhos. Quando eu falo que a gente tem que falar com início, meio e fim, nós não temos, por exemplo, uma regulamentação de zoneamento para implantação de indústrias, se é que quando ela vem de fora. O industrial, o empreendedor que quer investir na nossa cidade, ele tem que saber que deve existir regras claras, que simplifique, que dê benefícios, mas que se preocupe com a União da Vitória e com o seu plano diretor. E essa regulamentação, ela deve ser também do zoneamento residencial, porque eu caminhei pelos bairros, nós temos bairros, principalmente na nossa periferia, que é o nosso povo que mais sofre, aonde tem empreendedores que não conseguem tirar licença sanitária, alvará, porque não é uma precondição nova. Então a gente precisa de um planejamento que trabalhe para a população, trabalhe para a nossa gente. Então a maior preocupação é justamente na geração do emprego e renda. Regulamentar essas situações. Porque nosso povo precisa ter mais perspectiva. E nós não vamos assim, eu vejo algumas situações, mas eu vou trazer uma empresa, mas não sabe qual é, e toda eleição tem. Então assim, a gente está falando, como que a gente vai fazer? Primeiro, preocupado com organização e fomento dos nossos locais, os nossos microempreendedores, os nossos micro e pequenas empresas, os nossos CNPJs locais que estão aí nas comunidades, com políticas que incentivem a economia solidária, que fortaleça esses empreendedores do bairro, e com medidas como uma SGC, políticas que eu podia observar em Guarapuava, em Chapecó, que é uma seguradora garantidora de crédito, com aporte financeiro do município, para que aquele pequeno empreendedor, quando quer ampliar o seu negócio e gerar ainda mais emprego, mais renda, ele possa bater na porta do gestor público e ter o devido apoio para o crescimento da nossa cidade. Porque, por mais que a gente fale em zoneamento e atrai indústrias de fora, que deve ser um foco, industrializar empregos na indústria, porque a gente cria muito empregos em mercados de fora, que é importante, eu respeito, mas nós precisamos criar emprego na indústria, para que nosso povo tenha recurso suficiente, inclusive para gastar nos nossos. Então, de forma muito, muito clara, precisa ter uma política bem planejada e bem organizada de geração de emprego e renda. São inúmeras as dificuldades. Tem uma dívida pública astronômica, temos uma dívida com o Funprev, com o fundo próprio do servidor, que merece ser solucionada, mas em suma, e no centro da nossa proposta está a geração de emprego e renda para o nosso povo trabalhador. Qual foi a sua principal contribuição para o município até o dia de hoje? Professor, eu tenho 34 anos, desde os 13 anos de idade, eu caminho em meio à juventude, porque era o que era, até o estatuto diz que até 29 anos eu sou jovem, então é onde boa parte da minha vida eu caminhei. Nessa caminhada eu tive a possibilidade de conhecer lideranças maravilhosas. Estou em frente a uma aqui, professor Ivan, que trombava nos corredores da Uniguaçu quando pensava a educação dentro daquela instituição. Mas tive a possibilidade de estar com candidato à presidência da República, ex-presidentes da República, deputados estaduais, federais, conhecer como funciona a Assembleia e tantas outras ferramentas da nossa população para saber como anda, para saber como se faz, para ter a articulação necessária e o preparo necessário para ser um bom gestor público. A nossa maior contribuição é, com toda certeza, a Lei 4.343 de 2013, que organiza a política municipal de juventude. E por que isso?
porque a gente está falando de uma fatia importante da nossa sociedade que merece e deve ser vista como estratégica para o desenvolvimento. É essa turma de 15 a 29 anos que encontra a primeira maternidade, paternidade, o primeiro emprego, os primeiros desafios da vida adulta são dentro dessa faixa etária que merece ter políticas públicas específicas. Essa lei de 2013, por falta de boa vontade política, ela não foi colocada a cabo, mas é um conselho municipal informativo, consultivo e principalmente deliberativo, justamente para dividir com o poder público esse poder de deliberação sobre políticas públicas. Porque a gente tem que falar de descentralização de cultura, esporte e arte. Tem um menino que é lá da nossa Zona Sul, que me enche os olhos de orgulho, que foi fazer teste no Teatro Bolshoi. O sonho do Nelson Pedroso é que nós tenhamos lá no Limeira uma escola de teatro. Que nós possamos descentralizar, que o nosso jovem de periferia, do hip hop, não tenha que vir para o centro para procurar cultura e arte que encontra na sua comunidade. A gente vê assim o quanto o fim da escola oficina bate em cima das mães que fala: meu filho hoje é padeiro porque ele foi da escola oficina, profissionalizou, e hoje nós não temos, e elas vivem a aflição do medo da droga, e isso que nós temos que livrar o nosso povo, a nossa gente. Então, descentralizar com medidas simples e de novo com início, meio e fim. Um contrato com um microempreendedor individual, um professor de karatê, de balé, enfim, de inúmeras artes. Num contrato de R$ 1.200, professor, você consegue colocar na periferia um profissional atendendo mais de 300 crianças. E essa é a União da Vitória dos nossos sonhos. Sabemos que a pandemia afetou diretamente a economia de todos os municípios. Se eleito, quais serão as medidas utilizadas em seu governo em relação ao pós-coronavírus? Cirúrgica, Karine. A pandemia, ela não afetou apenas a economia. Ela afetou a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Ela afetou o desemprego, a educação. Nós sabemos nossas universidades paradas, nossas escolas paradas. Então, assim, só nesse momento, enquanto falamos, mais de 140 mil brasileiros foram perdidos por essa praga que é a Covid-19. 6 irmãos nossos, União da Vitorienses, nós perdemos. Então, assim, e além do impacto econômico, que é a geração, o aumento do desemprego, nós estamos falando aqui de pais e mães de família, que boa parte da nossa sociedade é composta por mães de famílias, mulheres que têm vidas duplas, triplas para cuidar das crianças em casa. Para se ter uma ideia, só nesse período de maio até agora, foram abertos mais de 140 mil microempreendedores individuais, o MEI. Parece um número extremamente otimista, mas a gente sabe que, por mais que mais da metade deles empreendam por sua vontade, nós temos uma outra metade que empreende porque está se reinventando, porque entrou na fila do desemprego e precisa, de alguma forma, trazer o pão e o leite honrado dos seus filhos para dentro de casa. Então, assim, União da Vitória precisa se reinventar. E nós queremos, dentro desse processo, desses próximos 47 dias que nos separam do dia 15 de novembro, com muita humildade, mas com muita confiança. E assim, preocupado, porque a gente aprende de duas formas, ou tropicando nas experiências, ou tendo a dignidade e a humildade de acordar cedo e dormir tarde. O Nelson Pedroso é uma pessoa que nos últimos anos se preocupou a estudar a receita corrente do nosso município, a entender o orçamento público, a fazer uma auditoria cidadã em todos os contratos do nosso município, porque no momento oportuno a gente vai ter que representar a nossa população e vai ter que mostrar para o nosso povo assim, o quanto a gente tem conhecimento e capacidade. E eu já digo assim para os demais candidatos, a gente vai ter muita honestidade no nosso trabalho, mas nós vamos querer discutir a União da Vitória e estejam preparados, porque nós queremos o debate. E aqui mais um elogio ao Uniguaçu, nós já se comprometemos para no dia 12 de novembro, estarmos no debate lá na Uniguaçu. Com muito orgulho, com muita felicidade iremos, aonde nos convidarem, para a entidade que nos convidar, falar sobre nossas ideias, falar sobre a União da Vitória e bem representar a nossa amada União da Vitória. Não será com enormes grupos que nós vamos contingenciar recurso público.
e sim com boas ideias. Deus nos abençoe. O senhor tem agora 2 minutos para suas considerações finais. Extremamente feliz, Karine, professor Ivan. Deixa eu abrir um sorriso, que às vezes a seriedade e assim que deve ser tratada a nossa União da Vitória talvez nos faz a cara enrugar, mas assim, estou muito feliz de estar aqui, de poder falar sobre minha querida e amada União da Vitória, me sentindo em casa. O ambiente que vocês propiciam é maravilhoso para a gente falar de nossas ideias. Nós vamos, em todos os momentos que nos convidarem, debater a União da Vitória. Eu agradeço demais ser filho dessa gente. E eu peço que, na consciência coletiva do nosso povo, pensem, nós não temos apenas 2 lados, nós temos nessas 5. Então, observa, conversa com os 5 e vê quem que realmente está preparado e apaixonado por a cidade. E saiba como fazer. Porque são questões econômicas complexas, são questões de falar que eu vou gerar emprego e renda, é fácil. Como vai fazer, candidato? Fala para mim, com início, com meio e com fim, diz de onde vai tirar. Nós precisamos de um poder legislativo atuante, porque nós tivemos essa última legislatura, a mais fraca legislatura da União da Vitória, sem fiscalização, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Uma Câmara Legislativa forte, não existe prefeito no Brasil corrupto. O poder legislativo é de extrema importância e por isso deve ser pensado. Nós temos mais de 230 candidatos. Então há muita gente para você observar e se preocupa com aqueles que irão realmente fiscalizar, quem tem condição de legislar, de bem criar leis. Porque essa União da Vitória que nós precisamos não é apenas com um prefeito, é um prefeito, é com uma Câmara de Vereadores forte e é com um povo com muita vontade. Enquanto se preocuparam em composições com mais de 10 partidos, nós se preocupamos em fazer uma aliança forte com o nosso povo. Nós fomos para a rua para olhar no olho. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que as perguntas que fizemos no dia de hoje serão repetidas durante a semana para todos os candidatos. Procuramos fazer perguntas com foco maior no candidato do que no seu plano de governo. Para conhecer o plano de governo de cada candidato, você poderá acompanhar os programas eleitorais que iniciam em breve. E também nós da Rádio Educadora Uniguaçu, em parceria com o Centro Universitário Vale do Iguaçu, com a nossa Uniguaçu. Estaremos daqui a algumas semanas realizando um debate eleitoral entre os candidatos à majoritária. Em breve, estaremos divulgando mais informações sobre esse debate. A Uniguaçu Notícias fica por aqui. 1h07. Tenha uma boa tarde. Na sequência, estaremos com o Esporte Total. Até mais. Tchauzão. Tchau, tchau. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Uniguaçu Notícias. Eleições 2020. Na Educadora Uniguaçu. 101,9.